Então, vamos lá. Então, começando, né, com essa imagem bem bonita de uma savana africana, tá? Essa imagem foi tirada em 2016, ok? E aí tem um comentário aqui a respeito disso, que vai nos encaminhar, né, para o assunto que a gente vai começar, o assunto novo que nós vamos começar a falar na aula de hoje, tá? Lembrando vocês que nós temos essa aula agora, e depois na sexta-feira nós temos mais uma aula de ciências, que é a aula das 10h20 na sexta, tá? Então eu conto. Isso, nós temos duas de projeto de vida e depois nós teremos uma de ciências, tá bom? Então eu espero vocês na sexta, tá? Para a gente continuar. Então vamos lá. Tá? Há cerca de 2 milhões de anos, no leste africano, mais precisamente na Tanzânia, viveu o Homo habilis. Esse ancestral da espécie humana fabricou as primeiras ferramentas de que se tem registro, utilizando recursos do ambiente. Acredita-se que essas ferramentas seriam utilizadas como facas e ponta de lança, e seu uso provavelmente aumentou as chances de sobrevivência dos indivíduos. Observe alguns desses artefatos na fotografia em detalhe e pense nas seguintes questões. Que recursos do ambiente eram retirados para a fabricação das ferramentas? Que características desses instrumentos favoreciam seu uso? Então, como será, né, que o Homo habilis produzia, né, os materiais que ele utilizava? Ô, pessoal, vocês estão conversando, como é que faz? Vou fechar o microfone de vocês. Agora ninguém vai falar, só eu. Tá? Então, olha só. Como será, né, que o Homo habilis, né, que é um ancestral nosso, né, fazia para fabricar as suas armas, né? De que maneira ele produzia? Aquele prédio lá no meio de... Sabe aquele prédio? De que maneira será que ele produzia, né, essas ferramentas? Com que materiais ele utilizava, né? Tirava da natureza para produzir, né, esses materiais. Então, olha, ele usava pedras para fazer ponta de lanças, né? Ele utilizava outros tipos, né, de recursos que nós vimos aqui para a sua sobrevivência, para caçada, né? Para enfrentar outros animais que pudessem vir, né? A falar com ele. Fala. Quem me chamou? Alguém tem alguma pergunta? Me chamaram? Eu. Pode falar. Então, pessoal, continuando aí, né? Ele usa madeira também, professora? Então, ele extraía recursos da natureza para fazer os seus instrumentos. Então, muitas vezes eram retirados, né? Madeiras, eram retirados pedaços de pedra, né? Eram retirados materiais um pouco mais resistentes, mais fortes, né? Para que ele pudesse fazer ponta de lança, né? Para que ele pudesse enfrentar, né, grandes animais, né, para que pudesse se defender, tá? E que características será que esses materiais apresentavam, né, para que o Homo habilis ele pudesse utilizá-los?
O que tinha de importante nesses materiais? Será que era a dureza desses materiais, né? Eram instrumentos duros, resistentes? Ou será que eram constituídos, né, de pontas, né? Matar um animal de repente para se alimentar, né, para comer? Como será que era feito essas coisas, tá? Então, nessa tela, né, nós vemos a savana, né? E de onde será que esses materiais eram retirados e por que, né, eles eram tão importantes, né, na utilização do Homo habilis? Para que ele precisava desses materiais? Tá bom, pessoal? Isso, tá? Então, eu vou trocar a tela aqui, só um minutinho, para a gente começar a ver esses assuntos. Só um instante. Apareceu aí? Uhum. Então, olha só. Para responder a essas questões, né, que a gente viu, né, como esses materiais eram usados, por que eles eram usados, né, por qual razão escolhia-se um material e não outro, né? Uma das primeiras ideias que nos vem à mente provavelmente seja aquela relacionada aos conteúdos vistos na escola, em português, matemática, ciências e história. Só que na ciência, né, o termo matéria, então, o que seria a matéria? Não tem relação direta com componentes do currículo, mas refere-se a tudo que tem existência física ou real. Então, resumindo a conversa, tá, pessoal? O que seria a matéria? Né? Quando a gente fala matéria, vocês já pensam, português, matemática, história, geografia, né? Ciências. Mas isso é matéria, falando cientificamente, tá? Então, não, pessoal, tá? Nas ciências, a matéria, ela é tudo que tem existência física ou real, ou seja, são os materiais, tá? Então, em ciências, a gente denomina matéria como sendo materiais. Tudo que a gente consegue pegar, tudo que a gente consegue tocar, as coisas que a gente consegue ver, tudo isso é considerado matéria, tá? Olha as imagens que nós temos aqui, tá? Então, o copo de vidro, né? Olha só. Esse tronco aqui de árvore, tá? Essa placa aqui de vidro, ela também é considerada matéria. O copo, o tronco, tá? Então, vamos ver as características desses materiais, né? Então, o tronco da árvore e a placa de vidro, né? Eles são representados, né, como matéria. Afinal, eles existem, é possível vê-los e é possível também tocá-los, como nós falamos, né? Tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, é considerado matéria, tá? Material. Como o tronco e a placa de vidro são porções limitadas de matéria, eles podem ser chamados de corpos. Então, eles são apenas um pedaço do todo da matéria, né? É só um pedaço de vidro, é só um pedaço de tronco, não é ele inteiro. Então, por conta disso, a gente pode chamar esses materiais de corpos,
tá? Porque eles representam uma parte, tá bom? Deixa eu ver que acho que tem alguém pedindo para entrar. Oi, tudo bem? Quem é você? Para eu marcar aqui. Você que entrou agora, que está com o nome de Simone. Ei, tá me ouvindo? Ô, tia, eu sou o Marcelo Thiago Silva Machado. Você é o Matheus? É isso? Ou Marcelo? Não entendi. Matheus ou Marcelo? Ô, tia, meu nome é Marcelo Thiago Silva Machado. Ah, é o Marcelo. Tá bom. Tá bom. Marcelo! Sim, Marcelo, tá? Vou voltar aqui para a tela. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Bom, então, pessoal, né? Como nós estávamos falando, os corpos, né? Eles são representações de uma parte da matéria, representação de um todo, né? Então, aqui eu tenho um corpo que representa, né, um pedaço do tronco, tenho aqui um corpo que representa um pedaço de vidro, tá? Tudo bem? E também, né, quando o ser humano, a partir de um corpo, fabrica algo com alguma finalidade, ele produziu, então, um objeto. Então, aqui do tronco, pode ser produzido, por exemplo, um barco de madeira, né? Então, utilizando esse tronco, nós somos capazes de produzir, né, um barco de madeira. Então, esse barco, ele é considerado um objeto, tá? Que foi, né, feito a partir de um corpo que é o pedaço do tronco, tá bom? Certinho? Sim. Tá? Outra coisa, pessoal, né? O copo que nós não falamos aqui, ele também foi produzido, né, a partir do corpo que representa o pedaço de vidro. Então, esse pedaço de vidro, ele dá origem a esse copo. Então, este corpo dá origem a este objeto, que é o copo. Tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Certo? Então, relembrando tudo que nós falamos, para ficar mais claro, tá? Como que funciona, então, né? Então, o que é matéria? Matéria é tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente consegue colocar à mão, tá? Tudo que a gente pega, né? E as coisas que a gente sente também. Por exemplo, sentimos o ar batendo no nosso rosto, não é isso? Tá? Então, tudo isso chama-se matéria, é representado por matéria, tá? E aí, então, nós vimos que a matéria, ela pode ser dividida em partes, né? Pode ser retirado, né, um pedaço dessa matéria, desse material, e esses pedaços recebem o nome de corpos. A partir de um corpo, forma-se, então, né, um objeto, tá? Então, eu tenho aqui, né, um pedaço de vidro, um corpo, que deu origem a um copo de vidro, que é um objeto. Tenho também um pedaço de madeira, né, que deu origem a um barco de madeira, né, que é um objeto. Tudo bem? Tá? E aí,
O tipo ou a espécie de matéria que forma um corpo ou um objeto é chamado material. A canoa e o copo são objetos feitos de materiais diferentes. Então, a canoa é feito de madeira. Qual que é o material? É a madeira. E o copo? Qual que é o material? É o vidro, tá? Então, a canoa foi feito de madeira, que é o material, e o copo foi feito de vidro, que é o material. Tudo bem, pessoal? Tá? Sim. A Sim. borracha, o alumínio, o papel, o plástico, né? São outros exemplos de materiais, tá? Cada um deles tem propriedades específicas, né? E com base nessas propriedades, são fabricados os objetos cujas funções são adequadas a elas, tá? Então, por exemplo, né? Eu posso usar o alumínio para produzir latinhas de refrigerante, né? Então, o material da latinha de refrigerante é o alumínio, né? Eu posso usar papel para produzir, por exemplo, o caderno da escola, né? Tá? Eu posso usar o plástico para produzir, por exemplo, né? Os potinhos que eu uso na minha casa para guardar comida, para guardar bolacha, tá? Então, tanto o alumínio, quanto o papel, quanto o plástico, todos eles são materiais que dão origem a outras coisas, tá bom? Dão origem a outros objetos, tá? Você fabricaria uma lente de papel? Se você fosse fazer um óculos, você fabricaria uma lente de papel? Não, né? Porque o papel não seria útil para você enxergar corretamente, né? Então, para você enxergar corretamente, o ideal seria, né, colocar uma, uma lente de vidro, não é isso? Tá? Pode falar. Quem que levantou a mão? Gabriel? Pode falar, Gabriel. Consegue fazer a lente com qualquer coisa? Então, é o que nós acabamos de falar. Se você precisa fazer uma lente de um óculos, como é que você vai enxergar se você não usar o vidro? O vidro é transparente, não é isso? E através do vidro eu consigo ver as coisas. Eu não conseguiria fazer um óculos com uma lente de papel, por exemplo, porque o papel iria tampar o meu rosto, não iria? Iria tampar o meu olho e eu não conseguiria enxergar. Não é assim? Tá? Certo? A mesma coisa, né, voltando aqui para a tela, e se eu fizesse um caderno de metal, por exemplo? Será que eu ia conseguir escrever no metal? Será que eu ia conseguir fazer as anotações que eu preciso se não fosse um papel e sim um metal? Será que isso seria possível, né? Não. Seria bem difícil, né, pessoal? Seria bem complicado. Então, por conta disso, tá? A gente utiliza, então, o papel, porque o papel é mais fácil de se escrever, né? Ele consegue, né, ser riscado pelo lápis, não é isso? Tá? Não precisaria, né, fazer força para escrever no papel, como a força que eu teria que fazer para escrever no metal, por exemplo, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que cada material, né, ele precisa ter uma finalidade, uma função específica, né? A mesma coisa, daria para eu fazer um caderno de borracha, né? As folhas de borracha, como que eu ia escrever nessa borracha, né? Seria difícil, não é isso? Tá? Então, por isso mesmo, né, que a borracha, ela é usada para outras coisas, né? O material é usado para fabricar outras coisas, o alumínio é usado para outras coisas, o papel para outras coisas, o plástico para outras coisas e a madeira também para outras coisas, tá? E o vidro também para outras coisas. Então, cada material tem a sua função, né? Tem
uma característica específica, tá? Que eu uso ele, então, para aquilo que eu preciso, tá? E aí, voltando naquela pergunta inicial que nós fizemos, né, sobre a questão de o que será que o Homo habilis, né, pensava quando ele resolveu, né, pegar os materiais na natureza para fazer as suas ferramentas, para fazer os seus instrumentos, né, de caça, né? O que será que ele pensava? Será que ele levava em conta, né, para que aquele material ia servir? O que vocês acham? Servia para sobreviver, comer. Então, por exemplo, se ele precisasse caçar, né, matar um animal para comer, ele precisava pegar um material que fosse mais duro para ele colocar, para ele fazer uma lança, não é isso? Né? Sim. Por exemplo, aí ele pega esse material duro, mas para ele fazer uma lança, o que ele tinha que fazer com esse material? Deixar esse material pontudo, não é isso? Né? Para que ele pudesse, né, jogar essa lança no animal que ele estava tentando matar, não é isso? Tá? Sim. O que mais, né? Se ele precisasse, por exemplo, fazer uma cabana para ele, né? Para que ele pudesse dormir, pudesse descansar. Isso. A madeira é uma coisa que é capaz de cobrir, né, um ambiente, não é isso? É capaz de cobrir e é capaz também de proteger, né? Não deixar com que o sereno entre ali, que a água... E ele ia precisar de folhas para fazer o telhado. Isso, tá? Por quê? Porque as folhas provavelmente elas não iam deixar, né, as coisas passarem, ia cobrir o telhado, não é isso? Então, tudo isso, né, foram coisas que foram acontecendo, né, e os antepassados, eles foram pensando a respeito, né, das suas coisas, né, o que eles poderiam fazer para sobreviver naquelas condições, tá? E, então, ser possível, né, com que ele tivesse, né, sobrevivesse, vivesse a sua vida, caçasse o seu alimento, né, e também pudesse ter uma moradia, uma cabana, uma casa para se proteger do frio, da chuva, tá? Tudo bem, então, pessoal? Vocês entenderam? Tá? Sim. Ficou claro para vocês, então? Sim. Então tá bom. Professora. Oi, um de cada vez. Quem pode falar? Professora, ele ia ter que usar folha de bananeira porque ela é mais forte. É maior também, né? Ocupa mais espaço, não é? Uhum. O que mais que vocês queriam falar? Folha de coqueiro. Até que hora que vai a nossa aula? Já estamos terminando, tá? Então, eu agradeço vocês pela presença na aula. Muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Nós continuamos esse assunto, né? Na sexta-feira. Vai ter lição? Hoje não, tá? Hoje não tem nada, tá bom? Tá. Na sexta-feira nós continuamos esse assunto, tá? E obrigada pela presença, bom descanso para vocês e até sexta, tá bom? Tchau. Tchau, tchau.